Fala galera, estamos aqui hoje para fazer uma breve introdução sobre eletricidade, sobre eletrodinâmica na verdade, porque a gente sabe que existe a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática, a gente vai trabalhar com cargas também. Cada corpo vai ter uma carga, mas ela vai estar de forma estática. A carga do corpo os elétrons eles vão estar estáticos, eles não vão se movimentar, Já na eletrodinâmica, se é dinâmica, existe movimento. Então, na eletrodinâmica, a gente vai trabalhar com uma coisa que a gente chama de corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica, que é dada pelo Izinho? A corrente elétrica, na verdade, é um movimento ordenado, ordenado, tem que ser ordenado esse movimento. É um movimento ordenado de cargas. Essas cargas são o quê? Me dê um exemplo. Essas cargas são os elétrons. Cada corpo, um corpo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, não é isso? Correto. Um corpo eletrificado negativamente é porque ele tem mais elétrons do que ele tem prótons. E um corpo eletrificado positivamente é porque foram retirados os elétrons dele. Então, ele tem mais prótons do que elétrons. Correto? Beleza. Esse movimento ordenado de cargas, ele acontece de que forma? Para que ocorra a corrente elétrica, que é o movimento ordenado das cargas, é necessário primeiro que ela haja em um corpo condutor. O que é um corpo condutor? Na verdade, o corpo condutor é um corpo em que os elétrons se movimentam livremente. Correto? Os metais são corpos condutores. Um corpo não condutor, couro, borracha, gordura, correto? E então, mas além de ser um objeto condutor, esse material tem que ser um material condutor. O que mais é necessário? Para que esses elétrons se movimentem, é necessário que exista uma força de repulsão ou de atração, não é isso? E essa força vem de onde? Na verdade, para que exista a corrente elétrica, tem que existir uma coisa. E o que é essa coisa? É o diferencial de potencial. Nós temos que ter potenciais diferentes, que são os polos da bateria, eles não são potenciais diferentes. A gente estuda lá na química, que é o Ezinho, a gente chama de potencial de E, não é isso? E esse potencial é que vai me dar o valor de tensão, o valor de lipide, de potencial, de diferença de potencial, na verdade. São a diferença dos potenciais. Isso aqui não deixa de ser uma variação de potencial. Tanto é que na química a gente vai calcular ela como ΔE. ΔE é igual ao potencial de redução mais o potencial de oxidação. Não é isso? E um a gente chama de ânodo e o outro a gente chama de cátodo. Vai funcionar da mesma forma. Só que é da química, viu? Sim, mas na verdade, essa corrente, como é que eu vou medir ela? Eu já sei que para que ocorra a corrente, eu preciso de um corpo condutor. E esse corpo condutor tem que ter um diferencial de potencial. Porque aí, a parte positiva vai atrair, vai criar uma força de atração, uma força de campo, que vai provocar uma atração dos elétrons. Lembrando que os prótons não se movem, não se movimentam. Eles continuam no núcleo do átomo. Mas os elétrons eles saem de um átomo para o outro. E o que é que acontece? Esses elétrons aqui vão se movimentar ordenadamente para o polo positivo. E esse movimento, essa energia cinética das cargas, a gente chama de corrente elétrica. Mas como é que eu posso medir, mensurar essa corrente elétrica? Na verdade, essa corrente elétrica ela pode ser mensurada pela variação de carga sobre uma variação de tempo. Lembrando que a unidade no SI de corrente é ampere. Mas ela também... Ampere é a mesma coisa que Coulomb
por segundo. Coulomb da variação de carga e por segundo do tempo. Isso aqui a gente pode dizer que ampere é igual a Coulomb por segundo. Já voltando para aquela primeira aula que a gente teve falando sobre análise dimensional, correto? Mas esse sentido da corrente, como eu expliquei, os elétrons vão sempre para o polo positivo. O polo positivo vai atrair, vai criar uma força de atração dos elétrons. Por quê? Porque isso aqui ele vai sempre querer estar em equilíbrio. Ele vai querer deixar a mesma quantidade de elétrons aqui e a mesma quantidade de elétrons aqui, para que haja um equilíbrio, correto? Então, é por isso que esses elétrons vão se movimentar, porque eles querem equilibrar o sistema. Beleza. Mas aí a gente vai tratar de uma coisa, do sentido da corrente. Qual é o sentido da corrente? Como eu disse, o sentido real da corrente é os elétrons indo para os prótons. Então, seria do polo negativo para o polo positivo. É o sentido real. Mas foi convencionado que é mais fácil de entender o circuito quando a gente faz do polo positivo para o polo negativo. Então, a gente tem o sentido real da corrente, que é do negativo para o positivo, e o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Correto? Até aí tranquilo, não é isso? Beleza. Depois que eu entendi esse sentido da corrente, eu vou começar a estudar outra coisa, que é chamada de resistência. E, na verdade, o que é a resistência? Na verdade, a resistência ela vai dificultar a passagem da corrente. Então, ela vai dificultar, na verdade, a movimentação dos elétrons. Eu fiz um desenho aqui intuitivo, que a gente pode ver que em um fio, eu coloquei um fio passando muitos elétrons, e aí esse fio diminuiu, essa porta diminuiu. Então, vamos passar menos elétrons. E é exatamente isso que a resistência faz, o resistor faz. O que é que o resistor faz? Ele dificulta a passagem de corrente. Ele diminui a corrente que vai passar. Correto. Só que nós temos dois tipos de fios. Nós temos os fios ideais e os fios reais. No fio ideal, é aquele fio perfeito. Ocorre tudo, o movimento ocorre de forma perfeita. Como assim? Se eu tenho 20 elétrons indo para a direita, esses 5 elétrons eles vão sair de forma totalmente ordenada. Não vão encostar em nada. Não vão colidir uns com os outros, nem nada. Eles vão ir de forma correta e toda a energia vai ser aproveitada. Aqui toda a energia é aproveitada. Mas a gente sabe que não ocorre isso. O que é que acontece? Na realidade, o fio real, o material dele tem uma pequena resistência. Todo condutor ele tem uma resistência, que a gente chama de resistência própria do corpo. É a resistência do material, resistência específica do material. E essa resistência específica do material, na verdade, ela vai fazer os elétrons que estão em fluxo, criando a corrente, vão colidir com os átomos do material do fio. E toda essa energia elétrica, uma parte mínima dessa energia elétrica, quando colide, vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Vai provocar um calor, o fio vai esquentar. Então, quanto maior a resistividade do fio, mais esse fio esquenta. Então,
Por que o fio é feito de cobre? Porque o cobre ele tem uma baixa resistividade. Então o cobre esquenta menos. Se a gente pegasse um metal com uma alta resistividade, o que era que iria acontecer? Esse fio ia esquentar muito e toda a energia, quase toda a energia que a gente ia utilizar, ia se transformar em energia térmica. Esse fio ia esquentar muito. Esse fenômeno de transformar energia elétrica em energia térmica, a gente chama ele de efeito Joule. Correto? Vamos lá. Tem uma outra fórmula de calcular resistência. Eu vou colocar aqui, correto? A fórmula de calcular resistência também é a resistência no fio. Como calcular a resistência daquele fio? A resistência de um fio ela vai ser dada por R é igual a ρ vezes L sobre A. Quem é esse ρ? O ρ é a resistividade do material. O L é o comprimento do material. E o A ele está relacionado à bitola do fio, a área de secção transversal do fio. Correto? Eu vou colocar aqui a imagem para que vocês possam entender. E aí a gente também tem outra fórmula de calcular, que é com a primeira lei de Ohm. E essa primeira lei de Ohm diz o quê? Que U, quem é U? U é aquele diferencial de potencial que eu falei aqui. É a tensão. Correto? É a voltagem. Esse U, que ele vai ser dado em volts, vai ser igual à resistência, ao valor da resistência, ao resistor, vezes uma determinada corrente. Lembrando que resistência é dado em ohms e a corrente é dada em ampere. Correto? E aí vai existir essa relação, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu aumento a resistência, ou seja, se eu dificulto a passagem de corrente, essa corrente vai ser maior ou menor? Mantendo a mesma tensão, mantendo a mesma DDP. Essa corrente vai ser menor, porque vai passar menos elétrons aqui. Então essa corrente vai ser menor. Vamos pensar da seguinte forma. Então quer dizer que a resistência e a corrente, elas são inversamente proporcionais. E DDP e corrente? Se eu aumento a DDP, esse diferencial, as cargas vão se atrair mais. Então essa corrente vai ser maior. Então, quanto mais eu aumento a diferença de potencial, mais eu aumento a associação de resistores. Associação de resistores. E o que é associar resistor? Na verdade, associar é juntar. Na verdade, a gente vai estar tratando vários resistores como se fosse um só. Esse um resistor, que a gente vai chamar de resistência equivalente, ele vai servir, vai ter o mesmo valor que vários outros resistores. Essa associação de um resistor, na verdade, de uma resistência específica. Porque, na verdade, tratando do mundo real, não das questões, eu vou colocar aqui um desenho de um resistor. E esses resistores, para cada circuito, a gente tem que utilizar resistores muito específicos. E para não ter que fabricar resistores tão específicos, existe uma família de resistores que podem ser de diversos materiais, mas geralmente os resistores que a gente utiliza são resistores que vêm com cores. Esses resistores, eles vêm com uma sequência de cores que vão dar um valor a ele. Só que, como é necessário resistências muito específicas, se faz um cálculo e a gente associa vários resistores para que a gente tenha aquela resistência específica. Para não ser necessário calcular, para que não seja necessário fabricar um resistor tão específico. E aí o que é que acontece? Essa associação de resistores é muito comum na vida real.
E existem dois tipos de associações no ensino médio que a gente estuda. Existe a associação em série e a associação em paralelo. E o que é a associação em série? A associação em série é quando dois resistores têm apenas um ponto em comum. E o que é esse ponto? Na verdade, esse ponto, que eu vou tratar por letras, ele é uma extensão, é uma parte do fio. Ele vai ficar sempre entre um componente e outro, correto? No mesmo fio, os pontos são iguais. Então, esse ponto é A, então até aqui ele vai ser A, correto? Aí eu tenho o resistor, e aí eu vou ter outro ponto, ponto B. Até aqui, até chegar nesse outro resistor, ele é o ponto B. Eu passo de outro para o outro e continua sendo o ponto C. Esse daqui até aqui é o ponto C. Então a gente pode ver que esses dois resistores eles estão em série. Por quê? Porque eles têm apenas um ponto em comum. E como é que a gente calcula a resistência equivalente de resistores em séries? A resistência equivalente vai ser a soma desses resistores. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 mais R6. E é assim que a gente vai calcular a resistência equivalente de resistores em série. E como é que a gente vai calcular a resistência equivalente de resistores em paralelos? Na verdade, a resistência de resistores em paralelo, como é que a gente sabe que o resistor está em paralelo? É quando ele tem os dois terminais, dois pontos em comum. Você pode ver, ó, se aqui é o mesmo fio, ó, aqui é A, aqui é A, porque não existe nenhum componente entre eles. E aqui é A. Então aqui eu posso chamar de B. Aqui, existe algum componente aqui? Não. Então é B, aqui é B, aqui é B. Como eles têm dois pontos em comum, A e B, então a gente pode dizer que esses resistores estão de forma paralela. E aí a resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência equivalente, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. E a resistência equivalente vai ser calculada dessa forma. Tem outra forma de calcular? Tem. Quando nós temos dois resistores apenas, nós podemos calcular, dizer que essa resistência equivalente vai ser o produto pela soma. Correto?